nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã, que bênção, que maravilha do Senhor poder estar junto mais uma vez, podemos compartilhar a palavra do Senhor. Deus é bom o tempo todo e Ele tem nos abençoado e nós queremos cada dia mais e mais conseguir aprender dEle, aprender da palavra dEle, conhecê-lo mais, e esse é o meu propósito e eu quero compartilhar isso contigo. Eu espero que você esteja vivendo o presente de Deus a cada dia, que Deus esteja te abençoando, que esteja tudo bem. Mas se estiver em tempestade, não se preocupe, porque Deus está no controle. Vamos começar o nosso estudo. Estamos já no finalzinho das alianças, mas poucos estudos nós estamos terminando sobre as alianças. Vem coisas novas por aí e é muito bom a gente poder estudar. Vamos orar, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Amado Deus, nós te agradecemos por poder estar juntos, por poder estar aqui, ó Pai, com o meu querido irmão, com a minha querida irmã, estar com eles na sua casa, ou no seu local de trabalho, ou aonde estiverem nesse momento, para compartilhar a palavra, que Tu possa, Senhor, tratar com cada um de nós de uma forma especial mais uma vez. Queremos, ó Pai, nos alimentar e aprender mais e mais de Ti. Fala-nos e trata-nos, nós suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos hoje, então, ler o texto da palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa do rei, na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e o meu juízo, também confirmarei o trono do teu pai, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fostes servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra e que lhes dei, e lançarei de minha presença esta casa que consagrei,
ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Salomão foi escolhido por Deus. Deus escolheu Salomão para construir o templo e para reinar em Israel no lugar de seu pai. Salomão ele chega num momento muito delicado da vida de Davi. Davi pecou e pecou feio. Davi errou. E quando ele adulterou com Betseba e tramou a morte do marido de Betseba, que era seu amigo. E aí nasceu uma criança desse adultério de Davi com Betseba, e essa criança morreu. Depois de todo um processo que Davi passou, jejuando, prostrado, 7 dias, a criança morreu. E depois disso, então Davi finalmente, agora casado com Betseba, ele consola Betseba e eles têm um filho. E nasce uma criança e colocam nele o nome de Salomão. E leva essa criança para o profeta Natan, e o profeta chama essa criança de Jededias. São 2 nomes importantes, e os nomes na Bíblia têm muita importância, porque o nome sempre fala de características daquela pessoa. E Salomão significa pacificador, e Jededias é um presente de Deus. Então, Salomão veio como uma restituição e veio como um projeto de Deus na vida de Davi. Depois que Davi erra, depois que Davi peca, Davi se arrepende, vem a consequência do pecado, mas Deus vem também com a restituição e nasce Salomão. E Salomão, então, é aquele que vem para dar continuidade ao sonho de Davi de construir o templo, e vem também para dar continuidade ao reinado de Davi. Sendo assim, é tremendo isso. Salomão prosperou em tudo que fez, o texto diz isso que nós lemos. Por isso Deus quis fazer com ele uma aliança, para que não se esquecesse da aliança de Deus com Davi, seu pai. E sonhou, e o sonho de Davi de construir o templo foi realizado. Mas de nada adiantaria se ali não estivesse a presença de Deus. Por mais luxuoso que seja o templo, se não houver a presença de Deus, é tão somente tijolos. Então aqui é um ponto muito importante. E Deus, então, na inauguração do templo, enche aquele lugar com a presença dele de tal forma que ninguém consegue nem sequer se manter de pé, e caem prostrados de rosto em terra, não para trás, para frente, com o rosto em terra, prostrados diante da glória de Deus. Isso é muito fantástico, é lindo e é tremendo. E Deus ainda vai mais além, porque do mesmo modo que não adianta um templo tão luxuoso se não tiver a presença de Deus, do mesmo modo, nada adiantaria Salomão receber o trono, o reino, a coroa de seu pai e não conhecer pessoalmente o Deus de Davi. Então Deus faz uma aliança. Deus aparece e 2 vezes em sonho para Salomão. Deus por 2 vezes vai a Salomão
e fala com Salomão. Essa história está lá em 1 Reis 11, 9. Depois você vai lá e veja isso. Para firmar essa aliança, para que Salomão se lembre de que há uma aliança e que ele precisa fazer a sua parte. Deus vai honrá-lo. Mas como é que é essa aliança? E eu quero mais uma vez pegar 3 pontos, né, para a gente estar falando sobre essa aliança. 3 pontos, não são todos, não está esgotado o assunto, são só 3 que eu pincelei para que a gente trate mais uma vez dessa aliança de Deus com Salomão. Vamos ver esses pontos? Vamos estudar um pouquinho mais? Vamos avançar? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira aliança. Aliança de oração. Do texto que nós lemos, tem uma parte que é muito conhecida, sobretudo o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15:16 continua dizendo: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Uma marca dessa aliança de Deus com Salomão era a oração. Deus respondia à oração de Salomão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar. Deus ouvia a oração de Salomão. Então, o Senhor deixa claro que ele diversas vezes, que se o mal viesse sobre a terra, que se acontecesse pragas ou desastres, eles deveriam orar e se humilhar. Então o Senhor promete que iria restaurar a sua sorte. É muito propício esse texto e esse estudo no tempo que estamos vivendo, porque Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que me conhece, que se identifica como meu povo, ele se humilhar e orar, eu vou ouvir, perdoar o pecado e vou sarar a terra. Ele diz que se vier pragas, que se vier desastres, e nós estamos vivendo um ano cheio de pragas e desastres, a igreja precisa orar, se humilhar, buscar a face do Senhor. Então isso é muito profundo, e Deus trata disso com Salomão de uma forma muito, muito específica, né? O versículo 3 diz: se eu fechar os céus e se não houver mais chuva, ou se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se enviar as pestes entre o meu povo, contudo, se o povo desobedecesse, haveria um castigo sobre a sua terra e sobre a casa que construíram para Deus. O texto nos fala sobre isso. Deus faz uma promessa de que se houver algum desastre, se houver muitas catástrofes, se houverem muitas situações difíceis, que o povo deveria orar e ele iria intervir. Mas Deus também previne: se esse meu povo ele se render a outros deuses, se contaminar com outros deuses, eu mesmo vou banir esse povo da minha presença, para que as pessoas vejam o quanto ele é santo. Deus fala isso no texto, Deus mostra isso, e Deus esclarece muito bem isso para Salomão. E Deus diz para Salomão: você precisa andar na minha presença. E Salomão, então, ele tem ali um compromisso e uma atitude de oração.
o povo pecou contra Deus e por isso perderam a sua terra. Anos mais tarde. E o próprio Salomão quebrou a sua aliança com Deus, adorando outros deuses. Essa história também está lá em 1 Reis, no capítulo 11. Leia lá depois melhor isso aí. Mas preste atenção. Enquanto Salomão orava a Deus, ele prosperou. Mas quando se envaideceu com a prosperidade, ele perdeu a bênção. O versículo 1 de 2 Crônicas 7 diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu de sobremaneira. Temos uma aliança com o Senhor, uma aliança com o Senhor de que tudo que pedimos no nome dele, no nome de Jesus, ele nos concede. Em João 14, versículo 13 e 14, fala sobre isso. Diz assim: e tudo quando pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Por isso, é uma aliança de oração, onde pedimos e temos a certeza de que vamos receber, batemos na porta e ela se abre, e procuramos e achamos na presença de Deus. Mas tem aqui algumas coisas muito delicadas, porque às vezes a resposta da oração é não. E isso é porque muitas vezes nós pedimos e pedimos mal. A própria palavra também nos fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes a gente pede orgulhosamente, às vezes a gente pede cegamente, às vezes a gente pede a nossa vontade e não a vontade de Deus, e aí a gente começa a se enrolar. E pesa sobre a nossa vida, porque Deus, ele quer nos dar o melhor. Deus quer nos dar o melhor dele para nós. Mas muitas vezes nós é que impedimos o agir de Deus na nossa vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Faça com Deus um pacto de oração. Faça com Deus um propósito de, antes de tudo, orar em primeiro lugar. Buscar ao Senhor mais do que tudo em sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então faça um pacto de oração, busque a Deus, ore, esteja sempre em oração, não seja tímido em orar. Busque ao Senhor cada dia mais e mais, se humilhe, ore, busque a face do Senhor, arrependa-se de todo o seu mau caminho e deixa Deus agir na tua vida. Deus quer fazer uma aliança de oração com você. É muito profundo. Deus fez uma aliança de oração com Salomão. E Deus fala: eu ouvi a tua oração, e Deus fala: agora eu separei esse lugar, e os meus ouvidos vão estar atentos à oração que se fizer nesse lugar. Primeiro ponto dessa aliança, uma aliança de oração. Faça uma aliança de oração com Deus. Segundo ponto, 2 Crônicas capítulo 7, ainda, versículo 17 e 18. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não lhe faltará sucessor que domine em Israel. Uma aliança de sabedoria. Deus apareceu em sonho para o rei Salomão quando ainda era jovem e começava a reinar. Deus sabia que Salomão era um homem de oração, e o Senhor lhe disse: pede-me o que quiseres e eu te darei,
2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. E Salomão pediu sabedoria para reinar sobre o povo e para julgar a causa do povo em lugar de seu pai. E aquilo foi tão especial que Deus trata com Salomão e dá a ele a sabedoria. A Bíblia fala que é o mais sábio que já existiu. E dá a ele sabedoria, e Deus diz assim: mas eu vou dar mais do que isso. Além de sabedoria, eu vou te dar riquezas, vou te dar bens, vou te dar honra, porque pediste sabedoria para julgar a causa dos outros. O que você pediu não pediu para você, pediu para abençoar a outros. Se ele tivesse pedido qualquer coisa, teria recebido. Mas ele sabia que as riquezas, saúde, poder e tudo mais, um dia acabaria. E com sabedoria, ele poderia alcançar muito mais. Sabedoria não é apenas conhecimento, e sim temor de Deus que dirige as nossas vidas. O seu pedido foi bom porque ele queria fazer o bem para o povo. Então, por causa desse pedido tão bom, tão especial que ele fez, o Senhor lhe deu sabedoria, mas deu também todas as coisas, riqueza, honra, tudo, né? Logo, em seguida, Salomão ele é provado na sua sabedoria. Conta-se a história lá de duas mulheres prostitutas que chegam diante dele com uma criança e as duas se dizendo mãe da criança. E ele tinha que julgar. Essa é uma causa difícil. Naquela época não tinha exame de DNA, não tinha essas tecnologias, né? E como saber de quem era a mãe daquela criança? Então Salomão ele pega uma espada e fala assim: já sei, vamos cortar a criança em duas e cada uma fica com a metade da criança. Ah, que absurdo! Mas acontece que uma mãe ficou meio que parada. A outra logo gritou e disse: não, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí Salomão entendeu: essa é a verdadeira mãe, que prefere abrir mão do filho do que vê-lo partido ao meio e morto. Então Deus deu sabedoria para Salomão. Isso é uma das muitas e muitas histórias, né? E por isso ele se tornou muito conhecido. E a rainha de Sabá viajou de longe para ver a sabedoria de Salomão. Lá em 1 Reis, no capítulo 4, conta essa história, né? E ela então conclui e disse assim: não me contaram nem a metade. Quando ela conheceu Salomão, disse assim: o que me falaram dele não é nem a metade do que realmente é. Jesus também nos disse que podemos pedir o que quiséssemos. E se a gente pedir sabedoria, e se a gente pedir para ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, com certeza é o melhor pedido que podemos fazer. De fato, precisamos de muitas coisas, mas a sabedoria é a mais importante delas. Hoje nós estamos errando demais na nossa caminhada por falta de sabedoria. Se não tivermos sabedoria, perdemos tudo que temos. Mas com sabedoria conquistamos tudo que precisamos. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus, que Deus nos dá, porque nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria para administrar o tempo, os tempos das vacas gordas, como fez José no Egito, que foi outro sábio. E quando vem o tempo das vacas magras, quando vem o tempo de dificuldade, a gente está despreparado. Mas quando Deus nos dá sabedoria, somos vitoriosos e em todos os momentos, como José enriqueceu nos tempos de seca.
o tempo de maior prosperidade de José foi o tempo de maior dificuldade que passava o Egito. Peça a Deus sabedoria para a sua vida. Deus quer te ajudar a ter escolhas sábias em cada momento da sua vida. Faça com Deus uma aliança de buscar sabedoria antes de tudo, de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma aliança de sabedoria para você. Deus tem uma aliança de oração. Deus tem uma aliança de sabedoria. E essas duas alianças vão estar interagindo, porque através da oração você vai ouvir a voz de Deus. E Deus vai fazer do teu coração um homem sábio, um coração sábio. E terceira e última aliança, aliança com a casa de Deus. O texto que nós lemos de 2 Crônicas 7, versículo 16, diz assim: porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e atento o meu coração todos os dias. No templo de Jerusalém era uma construção gloriosa, feita com adornos em ouro, prata, bronze, pedras e madeiras raras, bem trabalhadas. Aquele lindo templo não seria nada se ali não tivesse a glória de Deus, que enche aquele lugar, que encheu aquele lugar. A glória de Deus que enche os céus e a terra. Como eu disse já, não adianta a beleza do templo se não tiver a presença de Deus. Quem ali entrava, assim como foi com o profeta Isaías, ele não conseguia nem reparar na beleza física do templo diante da glória de Deus que enchia a casa. Quando a glória de Deus estava ali enchendo aquele lugar, até o ouro ficava ofuscado. Salomão tinha um compromisso de edificar a casa para Deus, e ele foi perseverante durante 20 anos para construir a casa de Deus. Deus lhe havia advertido que se abandonasse aquela casa, ela seria destruída e o povo seria humilhado ao se lembrar da glória daquele templo. O próprio Salomão caiu na idolatria e prostituição, construiu templos para deuses pagãos a quem suas amantes serviam. Essa história está lá em Neemias, capítulo 13, e houve muita coisa que na verdade desagradou a Deus, apesar da sabedoria de Salomão. Ele também pisou na bola. Hoje, nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Temos um compromisso de sermos casa de Deus. Queridos, é muito forte isso. Preste atenção. Deus fez uma aliança com Salomão. Salomão construiu um templo lindo, mas Deus disse: não adianta se esse templo ser bonito se ele estiver vazio. E se vocês não forem fiéis, se vocês tiverem outros deuses, eu mesmo vou destruir tudo. Olha que coisa forte. Agora nós somos o templo, e se nós não somos fiéis, adivinha o que acontece? Devemos dizer como Davi, que pensava que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, e pediu ao Senhor para habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele.
Se somos no templo, nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Sempre. Não só no domingo, não só em um dia de reunião, não só em um momento de oração ou no monte, mas sempre precisamos estar cheios da presença de Deus. Gaste os seus melhores dias na presença do Senhor. Congregue o máximo que puder e sirva o Senhor em seu tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vocês que se vai aproximando aquele dia. Faça com Deus uma aliança de trabalhar na casa do Senhor e se dedicar ao serviço, à obra do Senhor. É bem verdade que muitas vezes os templos hoje em dia se tornam uma própria idolatria. Mas a comunhão dos santos, ela é preciosa para o Senhor. Então é importante congregarmos, é importante estarmos juntos. Nós vivemos um tempo, pelo menos em nosso país, muito surreal, em que por vários meses os templos ficaram vazios e fechados. E que os únicos cultos que aconteciam eram pela internet. Que tristeza isso! Agora nós estamos retomando ainda com limitações, com redução de espaço por causa do distanciamento, mas é fundamental voltarmos a viver a prática da comunhão, a interação, estarmos juntos, termos uma aliança com a casa do Senhor. Nós somos o templo, mas estarmos juntos é fundamental. Estarmos em comunhão é precioso demais. Então, querido, faça uma aliança com a casa de Deus. Faça uma aliança de oração, faça uma aliança de sabedoria, faça uma aliança com a casa de Deus. Embora saibamos que Salomão ele não foi fiel na sua aliança com Deus, creio que a palavra de Deus registrou isso para que fosse um exemplo do que acontece com quem não é fiel até o fim. Salomão teve tudo o que quis, abandonou a presença de Deus e por causa da vaidade se tornou uma pessoa infeliz e sem perspectiva de futuro. E ele, ao escrever o livro de Eclesiastes, Salomão Salomão demonstra ser uma pessoa desanimada da vida. Eclesiastes 1,14, nesse texto ele fala da vida vazia, do pecado que ele experimentou dando o seu testemunho aos jovens. Mas no livro de Provérbios, Salomão apresenta toda a sabedoria de Deus, que Deus lhe permitiu adquirir com o temor do Senhor. Talvez, por sua sabedoria iniciante, Deus tenha tido misericórdia de Salomão e este tenha se arrependido a tempo. Por isso diz o fim do seu último livro de Eclesiastes, o último capítulo, lá no finalzinho, 12, 13, ele diz e termina assim dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Querido irmão, querida irmã, não vacile como Salomão. Seja perseverante, seja, como diz Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Seja perseverante. Não se iluda com as coisas, não se iluda com os prazeres.
Não se iluda com o brilho dos ouros que estão ao redor, das coisas desse mundo que está aí tão chamativo. Faça com Deus uma aliança de oração, faça com Deus uma aliança de sabedoria e de compromisso com a casa de Deus. E seja abençoado. Deus te ama muito e Deus tem prazer de fazer uma aliança contigo. Então seja fiel a essa aliança. Eu sei que são muitos pontos, eu sei que é muito difícil para todos nós por causa da nossa humanidade, mas Deus, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está pronto para tratar comigo e com você. Faça uma aliança com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua caminhada. E que você seja abençoado pela graça de Deus. Nós ficamos por aqui hoje. Quero lembrar você que você pode estar contribuindo, fazendo o teu dízimo e dando a sua oferta através aí do aplicativo do Atos 6, né, em ofertar. Também você pode fazer isso pelo QR Code, né, ou se você está assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo também você tem ali o ícone para clicar e você poder contribuir. Nossa igreja está aberta todos os domingos às 18 horas com o culto presencial. Você é mais do que convidado. Se você é de longe ou você não pode ir à igreja por alguma razão e você quer fazer parte da nossa igreja, nós estamos acolhendo algumas pessoas, preparando algumas pessoas para batismo, recebendo outras pessoas. E se você quiser também caminhar conosco e fazer parte da nossa igreja, mande aí o seu contato. Nós vamos entrar em contato com você através do chat aí. Mande o seu contato e nós vamos estar então te localizando, fazendo contato, mesmo que você seja de longe. De alguma forma nós vamos te pastorear e você vai ser bênção e será abençoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez e vamos encerrar com a bênção. E que Deus então possa assim estar abençoando a sua vida. Pai amado, mais uma vez nós te pedimos, abençoe a cada lar, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada família. Toma, Senhor, nesse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento. Toma, Senhor, desse tempo de dificuldades, de crise, de lutas, que tu possa, Senhor, dar sabedoria aos teus filhos, que, ó Pai, teus filhos possam ter uma aliança de oração para buscar a tua face, ter uma aliança de sabedoria para, ó Pai, entender qual é a tua vontade e possa, Senhor, estar também em uma aliança com a tua casa. Abençoa cada irmão, a cada irmã, nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, consolação, poder e unção do Espírito Santo esteja com o povo que está nos assistindo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande beijo no coração, graça e paz. Que
amor de Deus o Pai, nós somos um. Comunhão do Espírito, nenhuma